Pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa seu comentário. Se quiser, pode deixar sugestão de vídeo aqui também. E vamos embora para o vídeo de hoje. Compartilha com os amigos também. O vídeo de hoje vai falar sobre escala de professores da EBD. Então, qual que é o objetivo principal de uma escala de professores na escola dominical? O objetivo principal é fazer uma organização, de modo a garantir que todos os professores atuem e estejam cientes das suas aulas. Então, uma escala de professores, ela não é para ser feita em cima da hora, ela não é para ser feita de maneira desordenada ou de maneira aleatória, senão descumpre o seu propósito, que é organizar as aulas com os seus respectivos professores. Então, como nós faríamos? O superintendente, ou então a liderança, o coordenador pedagógico, quem ficar responsável por escalar os professores, deve, no início de cada trimestre, elencar todas as lições, com todas as datas, e então começar a divisão dos professores por classe e por lição. De que forma? Lição 1 até lição 13. Na lição 1, para a classe de jovens, eu tenho 3 professores disponíveis para as 13 lições. Então, eu vou dividir esses 3 professores entre as 13 lições da minha revista. E aí, depois, eu vou estar passando essa escala para os meus professores, para eles ficarem cientes. Ah, o irmão fulano de tal fica com a lição 1, com a lição 5, com a lição 9. Então, ele já sabe que naquele trimestre ele vai dar aquelas lições. E assim sucessivamente. A escala ela é para organizar e também para deixar os professores cientes de quais são as suas aulas, assim como os alunos também. Agora nós vamos falar aqui sobre os benefícios de montar uma escala para professores. O primeiro deles nada mais é do que organização. Uma escala tem o intuito de organizar. Ela vai dar uma visão clara das aulas e dos professores. O segundo benefício é o controle. Ele garante que a divisão das aulas está sendo justa, nem a mais nem a menos com nenhum professor. De que forma? Existem casos em que determinadas classes têm 3 professores, por exemplo, e somente um professor dá muitas aulas e tem um que quase não dá aulas, ou seja, não fica dividido de maneira igual. A gente acaba sobrecarregando um e acaba deixando o outro de lado, ou então usando esse outro somente como suplente enquanto ele é um professor, somente para cumprir faltas e assim. É bem complicado, é bem chato, então a gente precisa ter a escala para garantir que as aulas estejam distribuídas de maneira organizada e justa também. E antecedência, por quê? Com a visão geral dos professores e as aulas, eu consigo ter a oportunidade de resolver problemas com antecedência. Nós também temos nossa vida pessoal, temos os nossos compromissos. Eu vou poder organizar os meus compromissos pessoais baseado nos dias que eu estou disponível ou não nas aulas da EBD. E a escala também é uma maneira de medir a saúde da EBD. De que forma? Através da escala, consequentemente, eu vou ter alguns alunos que vão assistir aulas de determinado professor e também aulas que determinado professor vai provocar uma certa evasão, e isso vai ser assunto do próximo slide, ok? Então, aqui continuando, nós temos aqui os malefícios, os contras de fazer uma escala de professores. O primeiro deles que a gente pode citar é a evasão escolar, evasão na escola dominical. Isso, infelizmente, também acontece. Por quê? A gente monta a escala lá e aí alguns alunos se simpatizam mais com determinado professor, ou então determinado professor tem uma didática um pouco mais atraente, as suas aulas são um pouco mais ricas, são dinâmicas, e aí a classe ela opta por preferir assistir às aulas daquele professor, e algum professor que não está muito bem, não está desenvolvendo uma boa aula, acaba gerando uma evasão escolar. E aí os alunos acabam faltando às aulas dos professores que não lhe agradam. Isso é um problema, sim, é um problema, mas também é uma maneira de medir a saúde da escola dominical. De que forma? Se determinado professor está gerando uma evasão, é motivo para você que é da liderança, você que é superintendente ou coordenador, avaliar qual
ponto de melhoria esse professor pode estar tendo? Será que eu tenho que fazer um trabalho específico com ele? Será que eu preciso recuperá-lo? A gente não pode de imediato querer descartar alguém. A gente primeiro precisa entender o contexto. Vou te dar uma dica. Acompanhe, assista às aulas de todos os seus professores. Um dia você está na classe de adolescentes, outro dia você está na classe de jovens, outro dia de mulheres, de homens, discipulado. Enfim, conheça os seus professores, busque os pontos de melhoria, não com o intuito de diminuir nem corrigir ninguém na frente da classe, mas isso tudo é pauta para você que exerce papel de liderança, levar depois numa reunião pedagógica, levar depois numa reunião entre vocês da liderança mesmo, coordenadores, professores e também superintendentes e os demais membros do corpo da EBD, que a gente fala lá no vídeo de planejamento pedagógico anual. E a gente tem que medir a saúde da EBD para poder tratar e recuperar aquele determinado professor, ok? E também um outro malefício é a questão dos imprevistos que surgem em cima da hora. A gente sabe que imprevistos acontecem, não é mesmo? Só que aqui, se vocês repararem, eu coloquei a palavra imprevistos entre aspas, porque, infelizmente, esse tipo de imprevisto aqui se dá não quando uma necessidade ocorre, mas quando determinado professor percebe que a lição é difícil demais, ou que o tema é bem polêmico, ou que ele não se sente muito à vontade para falar daquele assunto, e daí ele decide cancelar em cima da hora a sua aula. Isso também é bem complicado, então isso é uma coisa que precisa ser tratada. A superintendência, a liderança tem que fornecer apoio para esses professores poderem também se desenvolver. A gente fala sobre formação continuada também no nosso vídeo de planejamento pedagógico e também nas 5 dicas de motivação para professores, ok? Depois você dá uma assistida lá que tem conteúdos bastante proveitosos para você relacionados a esse assunto. E agora a gente vai para um assunto aqui que parece óbvio, mas é importante ressaltar. Professores também assistem aulas. Quando nós não estamos dando aula, nós também somos alunos. Então nós devemos honrar uns aos outros. Aqui nós temos a imagem de Jesus lavando o pé de um dos seus discípulos, porque nós precisamos lavar os pés uns dos outros. De que forma? No dia que eu não vou dar aula, se eu tiver algum compromisso pessoal, problemas pessoais, são casos à parte. Agora, quando você simplesmente só vai porque você vai dar aula, é complicado. Nós precisamos estar também porque, como professores, precisamos ter frequência, precisamos ter participação, precisamos gerar a ajuda que queremos nas nossas aulas e precisamos também ter humildade para saber que somos eternos aprendizes, independentemente do grau de entendimento ou do grau de instrução, até mesmo universitária, que você tenha, ok? E aqui, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou deixar aqui para vocês 1 Coríntios 15:58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ensinar é um trabalho árduo, difícil e que demanda muito daquele que o exerce, porém é muito gratificante. E para nós fecharmos, nunca se esqueça, oração e palavra são peças-chave para o desenvolvimento de uma boa aula. Busque em Deus a sabedoria que você precisa, use os recursos que Ele tem levantado, sendo subsídios, sendo canais, pesquisas, livros e principalmente a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Obrigada para você que ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de compartilhar, não esquece de compartilhar com os irmãos e amigos. E eu vou estar deixando linkado aqui no box de informações alguns modelos de escala de professores para você poder estar olhando e adaptando qual que se aplica melhor. Tá bom? Esses modelos de escala estão lá na rede EBD+, são canais, é um grupo, uma rede riquíssima em conteúdo, fornece conteúdo de diversos colaboradores. Então você pode estar lá acessando o Drive, que tem bastante conteúdo legal.